Hello, hello everybody! How are you doing? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, do componente de língua inglesa, e estou aqui para mais uma aula com vocês. Vamos ver a nossa aula de hoje. Aula 24, é a aula de número 24. Objeto de conhecimento, esferas e práticas de linguagem, análise de discursos e atos de linguagem, investigação de temáticas, questões e desafios contemporâneos, processos de produção e inovação com as linguagens. E o detalhamento diz assim, utilização das mídias para acessar conteúdos globais que evidenciem boas práticas no enfrentamento crítico, criativo e solidário dos desafios contemporâneos. Essa aula tá show! Fica aí que ela já vai começar. E eu gostaria de iniciar a aula com esta pergunta aqui. Olha só. How do global media influence the way we face challenges? Todos nós enfrentamos desafios. E a pergunta que está sendo feita aqui é: como a mídia global influencia na forma que nós enfrentamos os desafios? A mídia global está aí, nós não conseguimos fugir disso, porque nós estamos vivendo nessa era digital das mídias. E aí, como é que essa mídia global, ela influencia a forma que nós enfrentamos os nossos desafios? Qual é o nosso futuro? Como que nós vamos encarar esse nosso futuro? Gostaria de trazer aqui um podcast bem legal, uma animação bem bacana, que vai falar justamente sobre o nosso futuro. Vamos lá assistir. Hi Solomon, have you seen how global media are sharing solutions for climate change? Yes, I have. And in the next years, they will be showing even more examples of sustainable projects. Exactly. By 2030, many communities will be using social media to organize environmental campaigns. That is true. And young people around the world will be connecting through digital platforms to fight misinformation. Right! Media companies will be creating new tools to help people recognize fake news. And schools like ours will be teaching students how to use technology in a critical and creative way. Yes, and I think NGOs will be supporting families with online educational programs. At the same time, influencers will be promoting solidarity actions to help in emergencies. I like that. People will be collaborating more and more thanks to digital media. And by then, governments will be investing in global campaigns for health and sustainability. So it's clear that media are not just informing us, they will be guiding the way we face future challenges. Absolutely! And we will be working together to make these changes real. Então vocês assistiram aí o podcast, E ele fala aí um pouquinho sobre o poder da mídia. Todos nós temos o poder, de propagar informações. E quando nós formos propagar informações, nós temos que ter muito cuidado com o tipo de informações que nós estamos propagando. Nós temos o poder de lançar campanhas para proteger o meio ambiente, para proteger a nossa floresta amazônica. E nós temos que saber como fazer isso. Existem várias coisas que nós podemos fazer com um aparelho que fica nas nossas mãos, um aparelho celular. E as mídias sociais, elas nos ajudam a enfrentar a esses desafios.
As mídias sociais não estão aí só para você ver memes, né, vídeos engraçados, não. Ela está aí também para você divulgar coisas boas também e lutar pelo que você acha correto, ok? Falando sobre esse nosso podcast aí, né, entre os nossos personagens, eu separei algumas frases que eu vou aproveitar este tema aqui, né, de mídia global, de meio ambiente, mudanças, etc., para a gente falar um pouquinho sobre a língua inglesa. Vamos analisar algumas frases que eu retirei desse podcast que vão nos ajudar a entender um pouquinho de vocabulário, um pouco de gramática. Vamos lá, olha só. Nós temos aqui essa primeira frase. Esta frase, o que vocês acham? Ela está falando de presente, de passado ou de futuro? Bora lá. Ao analisarmos, logo no início nós temos aqui, ó, by 2030. 2030 é o ano, ok? Então nós estamos falando aí de futuro, ok? Então ele fala assim, ó, by 2030, many communities will be using social media to organize environmental campaigns. Ele fala que até 2030, muitas empresas, muitas comunidades, estarão usando redes sociais, as mídias sociais, para organizar campanhas ambientais, ok? Olha só este outro exemplo. Media companies will be creating new tools to help people recognize fake news. Possivelmente vocês já ouviram falar nesta palavra aqui, nessas duas palavrinhas, uma palavra composta, fake news, né, que são as notícias falsas. Então essa frase diz, empresas de mídia, né, companhias de mídia, estarão criando novas ferramentas para ajudar as pessoas a reconhecer fake news. Hoje em dia nós já temos vários sites que nos ajudam a reconhecer fake news, ok? Basta, se você recebe uma informação e você meio que duvida, é sempre bom a gente duvidar, né, das informações que a gente recebe, você vai até esse site e pesquisa para ver se é real ou não. Olha aqui, ó, media companies will be creating. Olha o que está destacado aqui, estão vendo? Will be creating. Por que está destacado? Vou já falar para vocês sobre isto aí. Vamos lá, continuando. Mais uma frase do nosso podcast. Governments will be investing in global campaigns for health and sustainability. Ou seja, o governo estará investindo em campanhas globais para a saúde e sustentabilidade. Ok? Novamente aí, nós temos em itálico aqui, ó, meio marcado, né? Will be investing. Estará investindo. Por que eu marquei isto? Porque nós estamos falando aí, aproveitando esse gancho, né, das mídias sociais, meio ambiente, aproveitando para falar sobre Future Continuous. O que é o Future Continuous? Ele é usado para falar de ações que estarão acontecendo em um momento específico no futuro. Ele mostra uma ação em progresso em um determinado tempo no futuro, ok? Olha só, para melhor representar, eu trago aqui um timeline, né? Uma linha do tempo. 2025, present, 2030, future. Então, na frase que eu trouxe para vocês lá no início, né? By 2030, many companies will be using social media to organize environmental campaigns. Então, até esta data aqui, que a gente está falando que é future, ok? Muitas comunidades estarão usando as mídias sociais para organizar campanhas ambientais,
Se nós analisarmos aqui, todas as frases que eu mostrei para vocês, ela tem isto aqui, ó, will be. Will be, ele é o futuro do verb to be. É o futuro dele. O futuro dele é will be. O que é o verb to be? É o verbo, aqui no caso, é o verbo estar. Então, se você fala I will be, aqui ó, I will be, eu estou falando eu estarei. Se eu falo he will be, eu estou falando ele estará, ok? Nesse caso aqui, o be, ele sempre vai ser o verbo estar. Informação para vocês. Quando eu estou falando de continuous, toda vez que eu tenho esse tempo verbal continuous, como eu mostrei aqui para vocês, ó, future continuous, toda vez que eu tenho essa palavra aí, continuous, eu preciso do verbo to be, mais um verbo principal, e este verbo ele tem que estar no ing, ok? O que eu vou modificar é apenas a conjugação do verb to be. Se é no passado, eu vou usar was ou were, ok? Was ou were, mais o verbo no ing. Se é no presente, eu vou usar o is ou are ou am, mais o verbo no ing. Mas se eu estou falando de futuro, eu vou usar will be, mais um verbo no ing. Então, toda vez que eu ver esta palavra de continuous, tem que ter o verb to be, mais um verbo no ing. No caso aqui, como nós estamos falando de future continuous, nós vamos usar will junto com o verb to be. Will be, e o próximo verbo, ele tem que estar no ing. Vamos ver mais exemplos, olha só. This time tomorrow, I will be flying to Parintins. Amanhã, a esta hora, olha só, eu estou falando de futuro, né? Amanhã, a esta hora, I will be flying to Parintins. Eu estarei voando para Parintins. Olha aqui ó, a estrutura, ó. Will be e o verbo principal no ing, ok? Então, quando eu quero formar uma frase no future continuous, eu preciso do will be mais um verbo no ing. Nós podemos utilizar o future continuous em 3 situações principais. A primeira delas é esta aqui, ó. At 8 p.m. tonight, I will be studying English. É quando uma ação está em progresso no futuro. Às 20 horas de hoje, lá na frente, ó, futuro, eu estarei estudando inglês. I will be studying English. Segundo caso, é quando nós temos planos ou previsões de algo em andamento. Olha só, planos ou previsões de algo em andamento. Next year, many people will be using solar energy. No próximo ano, olha, é mais longe um pouquinho, né? No próximo ano, muitas pessoas estarão usando energia solar. Então, estou falando de planos ou previsões de algo em andamento no futuro. E o terceiro ponto é este, ó. Educação, etiqueta para perguntar educadamente sobre planos. Quando eu vou perguntar, eu vou fazer assim, ó. Will you be joining us for dinner tomorrow? Você estará se juntando a nós para o jantar amanhã? Ok? Você poderia perguntar de uma forma mais simples, porém de uma forma bem educada, ok? Perguntar sobre os planos futuros, o andamento dos planos futuros. Nós vamos falar, will you be joining us for dinner tomorrow? Você estará se juntando a nós para o jantar amanhã? Então, são esses 3 casos simples que nós utilizamos. Vamos analisar agora
a estrutura do Future Continuous, iniciando pela affirmative form, a forma afirmativa. Apesar de eu já ter falado para vocês, aqui está bem explicado, ok? E nós vamos aproveitar para ver exemplos também. Olha aqui a fórmula. Nós utilizamos subject. Subject é o sujeito, né? Pode ser um pronome pessoal ou pode ser qualquer nome de pessoas, empresas, animais, etc. Depois, nós utilizamos o will, que é o verbo auxiliar de futuro, vocês já deveriam saber disso, ok? E o be, que é o verbo que não sai daí, ele tem que estar junto, e o verbo principal, e este verbo principal, ele tem que estar no ing. Assim você vai formar o futuro contínuo. Olha aqui, a frase, ela estará trabalhando amanhã de manhã. Aqui, o will com be é que eu estou conjugando o estará, não é? Ela estará. She will be trabalhando. Lembra que o nosso ing, ele equivale ao NDO da língua portuguesa. Andando, sorrindo, falando, comendo e assim em diante. Então, ela estará trabalhando. She will be working. Se eu não tivesse o ing, ia ficar mais ou menos assim. Ela estará a trabalhar. Tá certo? Não. Então, eu preciso do ing para a frase ficar correta. E aqui eu tenho um advérbio de tempo, tomorrow morning, amanhã de manhã. É muito importante você utilizar o advérbio de tempo, ok? Para indicar mesmo ali o futuro. Vamos verificar agora a forma negativa. Olha só, a forma negativa, ela tem a seguinte fórmula: subject mais will mais o not mais o verbo to be mais o verbo principal no ing. Qual foi a única mudança que aconteceu aí, né? Foi o acréscimo do advérbio de negação not, ok? Foi a única mudança que ocorreu, é adicionar o not. E assim nós temos a frase, ela não estará trabalhando amanhã de manhã. She will not be working tomorrow morning. Está aqui o sujeito, she. Depois eu preciso do will com not. Está aqui o will not. O verbo to be, que tem que estar agarradinho aí com eles. E depois o verbo principal no ing e o advérbio de tempo, não é? Então, she will not be working tomorrow morning. A forma contraída de will mais not é won't. Se você tiver dificuldade em utilizar o won't, não tem problema, usa will not. Eu posso falar essa frase desta forma também. She won't be working tomorrow morning. Ou seja, ela não estará trabalhando amanhã de manhã, ok? E agora, vamos analisar a forma interrogativa. Na forma interrogativa, a mudança vai acontecer assim, ó. Ao invés de falarmos sujeito mais will, a gente inverte, a gente vai começar com will e depois o sujeito. Vocês, estudantes da língua inglesa, já devem ter percebido que a forma interrogativa sempre há uma inversão, né? Sempre há. E aqui nós vamos modificar o auxiliar will e o sujeito. Este é o único momento em que o will ele vai ficar longe, né, do verbo to be, mas não tem problema. E aí a pergunta vai ser, will she be working tomorrow morning? Ela estará trabalhando amanhã de manhã? Então, nós temos aqui a mesma frase, né? A diferença da língua portuguesa é só a entonação e a interrogação. Já na língua inglesa, a gente precisa trocar de lugar o sujeito com o will, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Na forma afirmativa, tomorrow at 10 a.m., the students will be watching an online seminar about sustainability. Marquei ali o will be. The students will be.
Os alunos estarão. E aí eu tenho o verbo watch. Watch significa assistir. Como está no ING, ele vai ser assistindo. Então a nossa frase quer dizer o seguinte, ó. Amanhã às 10 horas da manhã, ok? AM é de meia-noite até 11h59 da manhã e PM é de meio-dia até 11h59 da noite. Então, às 10 da manhã, os estudantes, ó, estarão assistindo, ok? Vamos lá dar continuidade, ver mais alguns outros exemplos. By next month, até o mês que vem, many families will be using new apps to manage their energy consumption. Nós temos aí novamente o will be e o verbo principal no ing, using. Né? Muitas famílias estarão, aí eu tenho o verbo usar com ing, usando. E a frase diz o seguinte, ó, até o próximo mês, muitas famílias estarão usando novos aplicativos para gerenciar seu consumo de energia. Vamos lá para mais exemplos. At 7 p.m., olha aí, agora nós temos PM, né? PM é após o meio-dia, ou seja, 7 da noite. At 7 p.m., Potir and Solomon will be discussing global media in their English class. A Potira e o Solomon, aí eu tenho will be, que é estarão. E o verbo principal discuss, que é discutir, no ing, discutindo. E assim nós temos. Às 19, Potira e Solomon estarão discutindo mídias globais na aula de inglês. Vamos ver frases negativas agora? Frases negativas. Nós temos aí, ó. Next week, the NGO won't be organizing a live event because of maintenance. Ou seja, olha aí, ó, nós temos agora o won't. Won't é o negativo, é como se fosse o não, ok? Então, NGO são as ONGs, ok? A ONG. A ONG não estará, eu tenho o verbo organize, que é organizar, no ing fica organizing, organizando. E assim nós temos, ó, na próxima semana, a ONG não estará organizando um evento online, ao vivo, né, perdão, por causa da manutenção. Outro exemplo de negativo, nós temos aí, ó. Tomorrow morning, I won't be checking social media. I'll be traveling. Nós temos duas frases aí no future continuous. Olha lá, só que eu marquei a negativa porque nós estamos vendo a negativa, né? Won't be, ó, I won't be, eu não estarei. Eu tenho o verbo check, que é checar, no ing, checando, e a frase fica assim, ó. Amanhã de manhã eu não estarei checando as redes sociais. Olha aqui, ó, afirmativo, ó, I will be traveling, estarei viajando. Algo importante de salientar aqui é que na língua portuguesa nós temos sujeito oculto, sujeito indeterminado, ok? No caso aqui o sujeito seria eu, né? Eu não coloco aqui o sujeito por causa dessa finalização aqui. Estarei, estarás, estará, estaremos, ok? Então, como é estarei, consequentemente eu sei que o meu sujeito é eu. Já em inglês, como todos são will be, eu não tenho como identificar qual é o sujeito. Por isso que em inglês não existe verbo sem sujeito, ok? A não ser que seja imperativo. Vai, vem, levanta, sobe, desce, ok? Vamos lá para mais um exemplo. Olha só. At 9 p.m., our group will not be recording a podcast. The studio will be closed. Olha aí, nós temos o will not, agora não está na forma contraída, né? Está na forma normal. Então, nosso grupo não estará gravando. Olha só a frase. Às 21, nosso grupo não estará gravando o podcast
o estúdio estará fechado, ok? Então essas são frases na forma negativa. Vamos ver a interrogativa, que é aquela que nós fazemos a inversão. Interrogative. Will they be joining the online campaign tomorrow? Eles estarão participando da campanha online amanhã? Então, olha só, o will, ele vai começar aqui a frase e o be joining, ele continua lá na dele, tranquilo, né? Na forma afirmativa, este will estaria bem aqui, mas como nós estamos falando da forma interrogativa, ele começa. E as possíveis respostas? Yes, they will. No, they won't. Eu paro no will se for afirmativo e eu paro no won't se for negativo. A pergunta é, eles estarão participando da campanha online amanhã? Sim, eles estarão. Não, eles não estarão. E acabou. Vamos para mais exemplos. Will your team be sharing updates during the conference? Novamente, nós iniciamos aí a pergunta com will, não é? Depois nós temos o verbo be, que é o seu time estará, né? Depois nós temos sharing, que é o verbo compartilhar, no ing fica compartilhando. Então, sua equipe estará compartilhando atualizações durante a conferência. Yes, it will. No, it won't. Mais um exemplo de forma interrogativa é este aqui, Will Potira be presenting at 5 p.m.? Novamente, iniciamos com will, ok? E aí eu tenho o verbo to be, ou seja, Potira estará present, que é apresentar, no ing, apresentando. Potira estará apresentando às 5 da tarde, às 17 horas? Yes, she will. Sim, ela estará. No, she won't. Não, ela não estará. Bom, vocês viram aí várias frases, né? Dei bastante exemplos sobre future continuous e agora é hora de nós testarmos aqui os nossos conhecimentos acerca deste assunto com o nosso Pop Quiz. Vamos lá. E no Quiz Time, aí do nosso Pop Quiz, nós temos complete a frase na forma afirmativa. Então, falei para vocês bastante aí sobre o Future Continuous, ok? E eu tenho certeza que agora vocês já sabem responder corretamente aqui a esta questão. Olha aí, Tomorrow at 8 p.m., amanhã às 8 da noite, we. Vai ser letra A ou letra B? Will be watching ou will be watched? 5 seconds, 4, 3, 2, 1. E a resposta correta é will be watching, ok? Lembra que nós precisamos do will be e o verbo principal no ing. Vamos para a próxima. By next year, many students online courses every week. O que nós precisamos? Will be mais o verbo principal no ing. Essa aqui tá simples. 3 segundos só para responder. 3, 2, 1. E a resposta correta é a letra B. Por quê, teacher? Porque nós não podemos separar assim dessa forma. Nós só vamos separar se for uma pergunta. E falando em pergunta, olha só. Muito simples essa. Solomon be presenting the new project at 4 p.m. O Solomon estará apresentando o novo projeto às 4? Qual é a correta? Letter A ou letter B? Essa é muito simples, não é? Olha aqui, will. Eu preciso do will, porque eu estou falando de future continuous. Vamos lá dar continuidade. Agora eu quero na forma negativa. Next month, the NGO, a fundraising event due to renovations. No mês que vem, né, a ONG estará fazendo o evento para levantar fundos por causa das renovações.
E aí, will not be ou not will be? Bom, de acordo com os nossos estudos, o not ele vem entre os dois, então a correta é a letra A. Vamos aqui para mais uma, forma negativa. Qual é a correta? É Potira won't not be using ou Potira won't be using? Qual é a correta? Bom, aqui já é a contração de will mais not. Então eu não posso repetir o not. Consequentemente, a nossa resposta correta é a letra B. Beleza? Bom, gente, eu espero que tenha ficado muito claro, ok? And I hope to see you in the future. Espero vê-los vocês no futuro. Bye, bye.